aprovado ou não na Câmara. Ele envia no início de agosto o projeto para a Câmara e aí a gente concorda e sai pacificamente. Por volta das 4 horas da tarde, os manifestantes acataram a proposta da Prefeitura que prevê rediscutir o processo licitatório dos transportes com acompanhamento da categoria. A proposta foi formulada pela OAB, pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos e pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Natal. No final da tarde, os motoristas de ônibus decidiram prestar solidariedade aos permissionários e pararam a circulação das linhas na capital. Uma fila de ônibus se formou na rua Câmara Cascudo. Em uma reunião na OAB, a contraproposta dos permissionários foi acatada pelos representantes da Prefeitura. A Prefeitura colocou que para negociar precisavam se retirar. Eles aceitaram e a Prefeitura agenda uma reunião com o sindicato para a próxima semana, em que todos os pontos levantados por eles vão ser conversados com a área técnica da Prefeitura e irmos em conjunto atrás das soluções. Por volta das 6 horas da tarde, em comum acordo, os manifestantes decidiram sair do prédio. O Palácio Felipe Camarão foi desocupado. E para debater esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios o secretário adjunto de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Clodoaldo Cabral, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Alternativo, Nivaldo Andrade. Inicialmente, muito boa tarde aos dois. Nivaldo, pelo menos o debate vai ser estabelecido. É esse o primeiro passo, o primeiro objetivo do Citopar, né? Sim, esse é o primeiro passo do Citopar. Secretário, há algum tempo que não se discutia esse tema, que é um tema, uma reivindicação muito antiga do sindicato, que é a bilhetagem única. Com esse debate iniciado, existe uma possibilidade de que esse bilhete único ele venha a acontecer, como acontece, por exemplo, em Fortaleza? Vejam bem, desde a gestão passada do prefeito Carlos Eduardo, nós tentamos, né, fazer com que todo esse processo fosse unificado, né? O próprio sindicato, né, a própria cooperativa hoje, ela é testemunha disso. Então, quer dizer, tentamos por várias vezes, né, fazer com que houvesse essa integração entre ônibus e as vans, na época das vans, hoje é micro-ônibus, né? E infelizmente não conseguimos, porque houve uma decisão judicial, né, transitada em julgado, que não teve sucesso. Pra gente, o sistema realmente não prosperou. É um cumprimento de lei, na verdade. Foi uma decisão judicial, né, na época. Isso pode voltar a ser discutido? Claro, a qualquer momento pode se abrir a discussão. Agora, o argumento na época que nós vimos foi que a lei orgânica do município não permitia. Até porque quem é a detentora da venda exclusiva dos vales, pela lei orgânica, era o município, né? Aliás, desculpe, era as empresas de ônibus, né? Foi por isso que foi um dos motivos que foi derrubada essa integração, né, do cartão. Hoje, como é que funciona isso hoje? Existe um cartão único, onde existem duas áreas, uma para opcional e a outra para ônibus, né? Ou seja, você, quando vai botar crédito, você tem que optar, né? É perguntar se você quer para opcional ou para ônibus. E isso hoje funciona assim. O que, de certa forma, prejudica muito quem trabalha com o transporte alternativo. Isso é uma realidade. Eu fui lá na ocupação, no primeiro dia de ocupação, conversei com alguns motoristas, alguns permissionários, e hoje qual que é a principal dificuldade do transporte alternativo, Nivaldo? Hoje a maior dificuldade do transporte alternativo existe em Natal, e não só para o transporte alternativo, sim como também para a população, é a não unificação desse cartão, porque, por incrível que pareça, só Natal pratica esta prática de 2 créditos para um transporte só em Natal. Sem contar que o nosso transporte é o único transporte legalizado aqui em Natal, porque o ônibus aí pousa de Bom Moço, mas ele é um transporte irregular. Só o transporte que está regular hoje em Natal. A licitação ainda está caminhando para a Câmara. Para eles, para a gente já tivemos licitação, já somos licitados. Transporte alternativo em Natal, transporte licitado. Então, mesmo licitado, a gente é tratado como clandestino, e o clandestino como o bom da situação. Na verdade, existe um cartão que era para ser unificado, que é justamente criado para atender a população. O transporte é público. Se ele é público, o cidadão
coloca lá um crédito, exemplo, que a passagem hoje é R$ 2,20, onde ele pode escolher qualquer segmento que ele queira utilizar, assim como acontece em todas as outras capitais do nosso país. Vamos citar exemplo aqui, bem mais próximo do que Fortaleza. Como você falou ainda há pouco, Fortaleza acontece dessa forma, trabalha os dois segmentos, muito bem, obrigado, e a população satisfeita com isso. O poder público realmente administra para o povo lá, mas vamos, como eu falei para vocês, vamos citar exemplo aqui mais perto, ali em Parnamirim, que é aqui no nosso município, existe transporte com um único cartão que é utilizado no ônibus e também no transporte alternativo, um cartão unificado. E, infelizmente, o gestor de Natal ainda não entendeu que ele está ali para administrar para o povo. Essa é a função do nosso prefeito, né? Clodoaldo, a secretária se manifestou, ela disse que com essa licitação haveria uma unificação, mas os alternativos iriam trabalhar como complementares, eles trabalhariam exclusivamente na Zona Norte. Procede essa informação? Olha, são 3 lotes, né, que estava previsto, mas deixando claro que não tem nenhuma definida, não foi nada definido, é uma minuta de uma discussão autorizativa. O edital de licitação nem foi ainda divulgado. Isso nós mandamos para a Câmara abrir o debate, que é o certo, a Câmara puxar para o debate, né? E assim, toda licitação que se há sobre a parte de transporte, né, existe todos eles que vão participar, existe um percentual de investimento, né? Então, quanto maior o investimento, né, é importante dizer isso, que esse investimento nós vamos exigir, né? Para quê? Para que exista a outorga, onde vai ser exigido que existe uma bilhetagem eletrônica eficiente, que nós venhamos a monitorar, né, inclusive na rua, né? Teremos também um painel onde teremos toda a situação operacional do transporte. Isso está tudo na licitação, né? E o plano de mobilidade exige que nós, do município, faça essa licitação e que haja esse debate, né? E, infelizmente, como eu coloquei no início, não foi possível, desde a gestão passada de Casa do Ar, tentamos isso, e não foi possível por uma determinação judicial, até porque essa decisão foi baseada na lei orgânica do município. Para isso terá que ser feita essa modificação, né? Então não é a questão de o gestor não querer fazer, como o presidente citou, não é isso. Nós estamos cumprindo uma determinação judicial, né? Valdo, o projeto de lei de licitação ele foi encaminhado à Câmara. Uma das reivindicações dos manifestantes que ocuparam a Prefeitura era que esse processo voltasse para a Prefeitura porque ele não atendia às necessidades da categoria. Transformar alternativo em complementar para vocês também não ajuda. Não ajuda não só para a gente, como também para a população. A população hoje tem um transporte convencional, que é o ônibus, e tem o alternativo. E a Prefeitura sinalizou criando o complementar. A gente quer aqui informar que o sindicato defenda que continue com o ônibus, o alternativo e também o complementar. A gente acha que a cidade merece mais um segmento de transporte, até porque a cidade cresceu. No período que a gente foi licitado, há 15 anos atrás, éramos 177 veículos operando como opcional, e hoje, há 15 anos depois, surgiram novos bairros na cidade, né? A cidade realmente precisa de mais transporte. E o número da frota diminuiu muito. O número da nossa frota diminuiu. Na verdade, a população está carente de transporte. A gente defende que exista um transporte opcional, porque esse até já é legalizado. Existe uma lei que foi criada para fazer justamente o suporte para atender a população. E não é justo que o prefeito, em uma medida que venha criar essa licitação, que essa licitação tem que existir, a gente concorda que tenha, mas que ela venha a ser debatida, criada com a população, com as lideranças comunitárias, porque realmente quem utiliza o transporte por ônibus é a população mais carente, não é o secretário, nem o prefeito, nem aquelas pessoas que se fecharam só para a gente encerrar, qual é o próximo passo? O senhor acredita que essa licitação ela volta à Prefeitura, à Procuradoria, ela é encaminhada novamente à Câmara Municipal? O senhor acredita que ainda esse ano a gente tem uma resposta quanto a essa licitação? Olha, algo concreto? Nós estávamos otimistas, né, antes de haver essa prorrogação de 100 dias, porque nos surpreendeu, inclusive a própria Comissão de Transporte da Câmara Municipal não tinha conhecimento dessa devolução. Inclusive eu falei com um dos vereadores, né, o presidente da Comissão de Transporte, e ele me disse hoje de manhã que não estava sabendo que ia haver essa devolução. Nos surpreendeu, ele disse,
ficou surpreso também. E isso é ruim, por quê? Porque nós temos, né, que fazer essa licitação o mais rápido possível, porque a população da Zona Norte está precisando, o bairro de Nordelândia precisa de transporte, a cidade de Praia está precisando de transporte porque houve a falência da Rio Grandense, da empresa de ônibus. Quer dizer, várias linhas deixaram de estar prestando um bom serviço, a empresa está prestando um bom serviço, e precisamos urgentemente dessa licitação. 100 dias, eu achei muito tempo, tá certo, para se voltar para a Câmara Municipal novamente. Eu acho que nós estamos atrasados, já vamos atrasar com isso, e torcemos que esse ano ainda saia. Fica difícil, 100 dias, quer dizer, perdemos 6 meses, né? Temos 100 dias ainda, né? E preparamos todo o material para a apresentação na segunda-feira e na sexta-feira, que era a antecedência à audiência, houve essa suspensão. Infelizmente, torcemos que dê tempo aí esse ano. E a gente continua acompanhando, com certeza. Eu queria agradecer a presença dos dois. Eu sei que são né, situações distintas e cada um defende obviamente o seu lado, mas queria agradecer, claro, a democracia, ela é o sentido mais puro. Muito obrigada. Obrigado. E veja no próximo bloco mais de